Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero falar com você sobre uma prática gerencial de extrema importância. A prática do outplacement. O conceito de outplacement surgiu nos Estados Unidos após a Guerra do Vietnã. Muitos profissionais que iam para a guerra, principalmente oficiais, quando eles voltavam do exército e davam baixa em suas patentes e iam para o mercado de trabalho, encontravam muitas dificuldades em suas recolocações. Logo a seguir veio a grande tempestade ou as grandes tempestades corporativas, aquelas que nós chamávamos de reestruturação, downsizing, small is beautiful, entre tantas e tantas expressões. Naquele período, estamos falando na década de 60, final de 50, 60, surgiram 3 livros super importantes na América. O primeiro chamava-se Resume Writing, do professor Burdett Bostwick. O segundo era de um professor de Harvard com o título Job Search Unlimited, onde ele ensinava aos executivos a prepararem uma carta de apresentação que chamava-se de Broadcast Letter, que foi traduzido aqui para o nosso português como mala direta. Depois surgiu um outro ainda mais famoso, de um ex-pastor protestante da igreja metodista. Na verdade, ele tinha um cargo como se ele fosse um bispo, porque ele gerenciava um número de grandes igrejas. E aos 50 anos, 51 anos de idade, melhor dizendo, ele foi demitido. E aí, ele saiu em busca de uma recolocação no mercado. Aonde ele entrava para uma entrevista, dizia-se: o senhor está overqualified, que é muito comum se ouvir isso no Brasil. Depois, you underqualified. Bom, ele tomou conhecimento que o exército americano tinha um programa que ensinava os seus militares a procurar emprego. Ele então viajou até Washington, D.C., e lá ele teve permissão para ler este material. Ele não poderia copiar, ele não poderia fotografar, fazer xerox, mas ele fez algumas anotações. E aí então ele começou a escrever uma espécie de apostila que ele começou a vender. E essas apostilas se transformaram num dos melhores livros, na minha opinião, o What Color is Your Parachute? Muito bom. Depois surgiram inúmeros livros sobre este mesmo assunto. Eu, particularmente, escrevi o primeiro livro no Brasil sobre este conceito, que é o livro Outplacement, a arte e a ciência da recolocação. Se você tiver interesse em saber o que é outplacement, leia este livro. Muito bom. Este conceito chega ao Brasil na década de 70. Ele proliferou na década de 80, na década de 90. E aí surgiram muitos consultores nesta área. Alguns que não tinham conhecimento nenhum. Eles simplesmente perdiam seus empregos e, como não sabiam fazer outra coisa, eles iam então oferecer serviços de outplacement. Mas era um trabalho de certa forma pífio. Eram poucas as empresas com credibilidade, com consultores preparados. Eu me lembro que teve um que tinha sido diretor de uma grande indústria automobilística, que escreveu um livro sobre este assunto, que era um verdadeiro plágio de um outro livro americano. E você teve inúmeros casos desses. Você teve aí uma empresa, uma revista que foi muito eficaz, foi uma revista que combateu muito estas empresas picaretas, algumas até em que os seus diretores foram presos. Por quê?
porque eles prometiam emprego, eles garantiam emprego. Tinha uma delas que dizia assim: garantimos o seu emprego ou o seu dinheiro de volta, que copiava, de certa forma, um slogan da Sears Roebuck norte-americana. Pois bem, esses indivíduos, de certa forma, contribuíram para o descrédito, repito, para o descrédito de uma prática tão fantástica que é o outplacement. Porque o outplacement objetiva o quê? Amparar o executivo no momento de transição, no momento difícil, quando a demissão bate à sua porta. Principalmente aqueles indivíduos que estão em idade mais avançada, com 45, 50, 55 anos, porque eles sabem de antemão que as suas chances são muito menores, porque eles vão competir com jovens, com 30 anos, 32. É tanto que eu escrevi um artigo muito interessante, que deu mais de 5.000 visualizações na internet. O profissional acima de 45 anos não é um leproso. O profissional acima de 45 anos não é um leproso. Muito bom, mas voltando ao objetivo do outplacement. Primeiro, o objetivo do outplacement, primeira coisa, é destraumatizar. Destraumatizar a comunicação da demissão. A demissão é como qualquer outro evento da vida. A perda de um filho, uma doença inesperada, um acidente de automóvel, um divórcio, não importa. E quanto mais rápida for, o esquecimento deste evento, melhor. É aquilo que a gente chama de encurtar o luto. Ou como eu digo, não olhe para trás, porque se você olhar para trás, você vai virar a estátua de sal. Então o outplacement, ele visa potencializar as convicções, a autoconfiança, a segurança do executivo no momento da demissão. É tanto que a Gutenberg Consultores, sempre que é notificado com antecedência de que fulano de tal vai ser demitido, eu sugiro que a empresa tenha a mim ou um dos meus consultores na empresa para logo a seguir a comunicação ele ser assistido por um consultor. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, orientar o executivo sobre a questão do planejamento financeiro, que é muito importante, que é aquela frase que eu sempre digo para você, repito agora novamente: cuide de seus centavos e os milhões cuidarão deles próprios. Ou, de outra forma, poupe 30% de sua economia. Viva como se você estivesse vivendo em período de guerra. 3. Transmita comunicação à sua família de maneira positiva. Uma porta se fecha, 10 outras se abrem. E é isso que eu procuro transmitir para os meus clientes. Outro ponto importante: fazer uma revisão completa da vida, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, do ponto de vista familiar, do ponto de vista global da vida, de tal maneira que ele saia do processo de outplacement mais fortalecido. Não é só elaborar um currículo, preparar o executivo para uma entrevista que nós denominamos de outplacement. Isso é uma partícula pequena, é um módulo pequeno do trabalho de outplacement. Eu, pelo menos, durante o meu processo de outplacement, eu tenho 17 módulos. Esses 17 módulos têm 354 perguntas. 354 perguntas. Eu faço uma varredura completa, porque eu quero que o executivo saia do processo de outplacement melhor do que quando ele chegou. É tanto que eu sempre repito essa frase: se você vem para um outplacement e você sai igual como você chegou aos escritórios da Gutenberg Consultores, você vai sair muito pior. Você perdeu o seu tempo.
E o tempo, como eu digo, no tempo não há marcha ré. Não há reembolso para o tempo perdido. Ou você usa o seu tempo com inteligência, com sabedoria, ou você perde-o totalmente, perde as oportunidades. E aí então, depois de fazer todo esse diagnóstico da vida do executivo, é que você vai orientá-lo sobre elaboração do currículo em inglês, em português, espanhol, alemão, no idioma que ele desejar. Depois, você vai prepará-lo para a entrevista, naturalmente. Depois, você vai ensiná-lo como ele deve usar os diferentes canais de prospecção, como, por exemplo, sua rede de amigos, a internet ou redes sociais, os headhunters, contato direto com empresas. Existem inúmeros canais para ele explorar. Em geral, muitas vezes, o executivo se detém apenas ou na internet, no LinkedIn, ou então numa outra pessoa e ele não se mexe. E é super importante você usar esses diferentes canais para potencializar a sua contratação. Muito bom. Você tem que ensiná-lo também como negociar salário, como negociar uma possível transferência, como avaliar a empresa, a reputação da empresa, a história da empresa, o estilo gerencial de seus líderes. Isto é, o outplacement tem de ser um trabalho de profundidade e não uma enganação ao executivo demitido. Eu escrevi muito na revista Você S.A. Eu trabalhei muito na revista Você S.A. com figuras importantes como Maria Tereza Gomes, uma grande editora, uma grande jornalista, com Mauro Silveira, outro grande jornalista, e tantos outros, a fim de denunciar ao mercado de trabalho os inúmeros picaretas que literalmente roubavam os executivos, prometendo uma colocação logo ali do outro lado. Ninguém pode garantir o emprego a ninguém. Somente apenas o próprio executivo é que garante o seu emprego. Porque quem vai fazer a entrevista é ele, não é o consultor, por mais brilhante que ele seja. Muito bom. Além disso, o outplacement tem de fazer com que este executivo, após um processo de outplacement, como eu já disse anteriormente, ele saia fortalecido e ele se renove como a ave fênix. Ele seja renovado em tudo, no seu físico, na sua mente, no seu psicológico, na parte social, na parte espiritual principalmente. Como você sabe, eu estudei teologia e algumas vezes até eu dou muita ênfase na questão espiritual. Mas por quê? Porque eu acredito que a espiritualidade pode alavancar o sucesso de sua carreira. Se você tem fé, se você tem esperança, é mais fácil para você. Ao passo que, se você for uma pessoa pessimista, se você for uma pessoa complacente, se você for aquele tipo de pessoa que para tudo diz, Deus proverá, Deus vai providenciar, eu vou esperar em Deus e você não fizer nada, você não vai a lugar nenhum. Deus não coloca comida na boca de passarinho. Daí porque eu sempre digo, ore a Deus, como se tudo dependesse dele, mas não se esqueça de trabalhar, como se tudo dependesse de você. Então o outplacement é uma prática super importante para a empresa. Principalmente agora, quando algumas grandes empresas estão dizendo que elas vão reduzir significativamente o número de seus funcionários em função da robótica. Ontem mesmo eu estava lendo uma entrevista do Chief Executive Officer da Amazon, no jornal Valor Econômico, ele dizendo que as empresas vão ter de demitir muita gente em função da inteligência artificial e da robótica. Então você que me escuta, você que está trabalhando, você que pensa que o seu emprego é garantia,
pelo fato de você estar nela há muito tempo, esqueça esse valor. Hoje não existe lealdade dentro de uma empresa. Você tem que agir como um jogador de futebol. Naturalmente, que não estou dizendo que você, irresponsavelmente, deixa o seu emprego. Eu estou querendo enfatizar que você não tem segurança em lugar nenhum. E se você quiser se manter no emprego hoje, você tem que se manter atualizado e à frente de seus concorrentes. Caso contrário, você vai à lona. Desculpe essa minha expressão e essa minha franqueza, porque eu prefiro não enganar. Eu acho que o verdadeiro consultor é aquele que diz para você, para o seu cliente, aquilo que ele precisa ouvir e não aquilo que ele quer ouvir. E este é o caminho da mudança. Portanto, preste muita atenção aos dias atuais e se prepare, porque se eventualmente você for demitido, escolha uma empresa que tenha credibilidade no mercado. Eu agora quero aproveitar esse meu tempo para recomendar para você a leitura deste livro, A Arte de Reinventar a Carreira. Leia este livro. Esse livro lhe ajuda muito antes de você perder um emprego. O segundo, eu gostaria de incentivá-lo a adquirir este livro, Entre Livros e Caminhos, que é a minha biografia. Eu creio que eu posso contribuir muito com a minha experiência, com o meu conhecimento, com a minha sabedoria, com o meu histórico de vida. Acho que você terá grande proveito em ler estes livros. Se você quiser adquirir estes livros, eu sugiro que você mande um e-mail para a secretária elaine@gutenberg.com.br ou mande diretamente para mim, macedo@gutenberg.com.br. Eu terei o maior interesse em lhe responder imediatamente. Eu agora quero agradecer a você e pedir para que você me acompanhe nas redes sociais, porque diariamente eu coloco um artigo diferenciado nas redes sociais para a sua leitura, para que você se prepare e para que você seja o executivo vencedor. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Até lá!